Fabiana Alvim, sou orientada pela professora Cleonice Bento e vim apresentar o trabalho intitulado Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina, atenuam a resposta das células TH17 e TC17 que expressam TLR2 e TLR4 em pacientes de esclerose múltipla com transtorno depressivo maior. A esclerose múltipla é uma doença autoimune crônica e inflamatória que afeta o sistema nervoso central, onde ocorre a desmineralização da benzimilina, o que afeta a transmissão do impulso nervoso, sendo ela mais comum em adultos jovens. Essa desmineralização é mediada principalmente pela ativação de linfócitos T autorreativos. O curso clínico da esclerose múltipla é complexo e heterogêneo. Entretanto, a esclerose múltipla remitente recorrente, uma das formas clínicas da doença, engloba cerca de 80% dos pacientes com diagnóstico definitivo. Ela é caracterizada pela ocorrência de surtos com recuperação completa ou parcial. Porém, conforme a doença progride, os sintomas se tornam irreversíveis e as sequelas se acumulam. Para afetar qualquer área do sistema nervoso central, a esclerose múltipla pode causar déficits das funções motoras, sensoriais e cognitivas. O EDSS, que em português se chama Escala Expandida do Estado de Incapacidade, é um método de classificação do grau de progressão em incapacidade na esclerose múltipla. A escala varia de 0 a 10, onde 0 representaria o paciente sem nenhuma capacidade e 10 a morte. Existe forte evidência que os surtos sejam principalmente expressão de inflamação aguda e recorrente no sistema nervoso central. Essa inflamação é mediada principalmente pela ativação das células T. No caso dos linfócitos TCD4, estudos têm demonstrado a participação dos fenótipos TH1 e TH17, produtores de interferon gama e L17, respectivamente. As células TCD8 também executam um papel importante na imunopatologia da esclerose múltipla. Estudos demonstram forte correlação entre o desenvolvimento de novas lesões no sistema nervoso central com o nível de infiltração de células TCD8 positivas. Os fenótipos TC1 e TC17 estão implicados na imunopatogênese da doença por produzir interferon gama e L17 e induzirem a morte dos oligodendrócitos. As causas para o desenvolvimento da esclerose múltipla ainda são desconhecidas, porém existem vários fatores de risco que podem impulsionar a doença, como fatores ambientais, como a alimentação, transtornos humorais, fatores genéticos e a microbiota intestinal. Dentre os transtornos humorais, a depressão é um transtorno de humor que possui a maior frequência dos pacientes de esclerose múltipla. Estudos têm demonstrado que os transtornos de humor estão relacionados com maiores chances de recaídas clínicas, uma vez que os transtornos podem prejudicar componentes chaves da imunidade celular. A inflamação relacionada à depressão tem sido relacionada com a sinalização celular através dos receptores do tipo TOP, conhecidos em responder padrões moleculares associados a patógenos, os PAMPs. Nessa imagem aqui é possível observar os receptores de tipo TOP. Um exemplo é o LPS, presente na parede celular de bactérias gram-negativas, que se liga ao TRL do tipo 4. De modo interessante, nos últimos anos, foi percebida uma redução na taxa de recaídas nos pacientes de esclerose múltipla, associada ao tratamento da depressão, com inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Esses SSRIs inibem o transportador da membrana, que promove a recaptação da serotonina, aumentando assim a concentração da mesma na fenda sináptica e no meio extracelular. Levando em consideração a importância da relação de células TCD4 e TCD8 e ligand-stol com a severidade da esclerose múltipla, estudos sobre o papel da depressão, assim como o tratamento com inibidores seletivos de recaptação de serotonina no comportamento desses linfócitos, estão faltando. Diante do exposto, nosso objetivo foi avaliar o efeito da depressão e do tratamento com inibidor seletivo de recaptação de serotonina na expressão de TLRs em células TCD4 e TCD8 positivas e na produção de citocinas por essas células de pacientes com esclerose múltipla com ou sem transtorno depressivo maior. Para o estudo, 50 pacientes de esclerose múltipla remitente e recorrente foram recrutados de janeiro de 2017 a março de 2020 no Hospital Universitário da Unirio. 2 grupos foram formados, um contendo 25 pacientes sem TDM e o outro com 25 pacientes com depressão. Dentro do grupo com TDM, 10 pacientes tinham realizado por 6 meses a terapia com os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. O estado de incapacidade neurológica foi pontuado de acordo com a escala expandida de incapacidade e entre os pacientes com depressão, a severidade dos sintomas foi determinada de acordo com o inventário de depressão de Beck. Em alguns experimentos, amostras de sangue de pacientes saudáveis também foram usadas.
Conforme mostrado na tabela 1, ambos os grupos foram pareados por idade e sexo. De acordo com o BDI, os sintomas depressivos foram estratificados entre leves, moderados e graves, obtendo uma maior porcentagem de pacientes com sintomas graves. A média da pontuação da DSS entre os pacientes sem TDM foi de 3 pontos, e entre os pacientes depressivos foi de 4 pontos. Para a dosagem das citocinas plasmáticas, o sangue periférico foi coletado e o plasma separado e armazenado para a posterior análise dos níveis dessas citocinas aqui, através da técnica ELISA. Para a análise das citocinas in vitro, foi realizada a purificação do PBMC através do gradiente Ficol-IPAC e na cultura de células foi adicionada serotonina e diferentes agonistas de receptores TAM. Elas ficaram em incubação por 2 dias. Após isso, o sobrenadante foi coletado e as citocinas foram quantificadas através da técnica de ELISA. Esse experimento foi similar ao anterior. Entretanto, aqui as células CD4 e CD8 positivas foram isoladas através da seleção negativa com colunas magnéticas. Na cultura, foram adicionadas serotonina e diferentes agonistas de receptores TOL. Para a análise da proliferação de células, a timidina foi adicionada nas culturas 8 horas antes da conclusão do período de incubação de 2 dias. As mesmas citocinas que foram analisadas no BMC também foram aqui. Para a realização da citometria de fluxo, o sangue foi coletado e as células foram estimuladas com ionomicina, PMA e brefeldina. Foram postas em culturas e incubadas por 4 horas. Após esse tempo, as células foram marcadas com diferentes MABs extra e intracelulares. As células foram escolhidas pelo cintômetro e analisadas pelo FlowJo. Análises estatísticas. A análise estatística foi realizada no software Prisma 8.0 e os testes estatísticos utilizados no estudo foram a nova de 2 vias, o teste Wiedemann-Whitney não paramétrico, o teste TED-Student e as correlações de Pearson e Spearman. A significância para todos os experimentos foi de P menor que 0,05. O primeiro parâmetro avaliado foram os níveis plasmáticos dessas citocinas e suas correlações com a DSS em pacientes com esclerose múltipla e esclerose múltipla depressão. Foi possível observar que os níveis de L1-beta e IL-6 não foram apenas significativamente maiores no grupo de esclerose múltipla com depressão, mas sua concentração também foi correlacionada diretamente com as deficiências neurológicas determinadas pelo score DSS. Níveis elevados de L1-beta e IL-6 são produzidos classicamente por células imunes inatas ativadas por meio de receptores padrão, como membros da família TLR. As culturas de PBMC de pacientes com esclerose múltipla depressão produziram níveis mais elevados de L1-beta, IL-6, IL-8, IL-18, GM-CSF, IL-23 e IL-17 do que as culturas de PBMC de pacientes sem depressão após a adição de ligantes TLR2, TLR4, TLR5, mas não de agonistas de TLR9. O mesmo padrão foi observado para a produção de TNF-alfa e IL-22 em resposta ao PAN3C e LPS. Quanto à produção de IL-10, ODN e LPS promoveram a produção da citocina, que foi menor em culturas de PBMC em pacientes com transtorno depressivo maior. A partir desses resultados, foi possível observar que a depressão levou os níveis em vivo e in vitro de citocinas pró-inflamatórias em pacientes com esclerose múltipla. Uma das principais teorias da patologia do transtorno depressivo maior sugere uma redução na produção de monoaminas, particularmente serotonina, um neurotransmissor com funções imunológicas. No presente estudo, a concentração fisiológica de serotonina adicionada ao PBMC reduziu a produção de IL-1-beta, de IL-6, IL-18, IL-23 e IL-17 no PBMC dos 2 grupos de pacientes, em resposta ao PAN3C e ao LPS. A serotonina também reduziu nos 2 grupos de pacientes a produção de L22, porém, somente induzida por PAN3C. A serotonina também diminuiu a liberação de L8 e GM-CSF em resposta aos 2 ligantes, porém apenas no grupo de pacientes com esclerose múltipla e depressão. Em resposta ao LPS, nos 2 grupos de pacientes, a citocina IL-10 foi a única que teve a sua liberação potencializada por este neurotransmissor. A partir desses resultados, foi possível observar que a serotonina modula negativamente a produção in vitro de citocinas pró-inflamatórias, mas aumenta a liberação de IL-10. Embora os TLR sejam classicamente expressos em células imunes inatas, eles também são expressos em células T cronicamente ativadas.
Através da análise por citometria de fluxo e seguindo a estratégia de gate mostrada, foi observada uma maior porcentagem de células TCD4 e CD8 positivas capazes de expressar TLR2 e TLR4 no sangue periférico de pacientes de esclerose múltipla e esclerose múltipla e depressão, do que indivíduos saudáveis. A intensidade média de fluorescência de TLR2 e TLR4 nas células TCD4 e CD8 positivas foi significativamente maior em pacientes de esclerose múltipla e depressão do que em pacientes sem depressão. Além disso, a porcentagem de células TCD4 e CD8 secretoras de IL-17 positivas para TLR2 e TLR4 também foi significativamente maior nas células de pacientes com esclerose múltipla e depressão do que em pacientes sem depressão. Para avaliar o papel dos ligandes TLR no comportamento dos linfócitos T, as células TCD4 e CD8 positivas de pacientes de esclerose múltipla, como eu expliquei anteriormente, foram purificadas e cultivadas com diferentes agonistas de TLR. A proliferação desses linfócitos foi significativamente maior em pacientes com esclerose múltipla e depressão, em resposta a PAN3C e LPS. Em relação à produção de citocinas em resposta aos ligandes TLR2 e TLR4, foi possível observar uma maior produção de IL-1β, TNF-alfa, IL-6, IL-17 e IL-22 pelas células TCD4 de pacientes com depressão, em comparação às culturas dos pacientes sem depressão em resposta a PAN3C. A depressão também aumentou a liberação das citocinas IL-6 e IL-17 nas culturas de células TCD4 em resposta ao ligante LPS, porém diminuiu os níveis de IL-10. Já nas culturas de células TCD8, os níveis de IL-1β, IL-6 e IL-17 foram significativamente maiores no grupo de pacientes com depressão em resposta a PAN3C. E em resposta ao LPS, observamos que a depressão aumentou a liberação das citocinas IL-6 e IL-17 e reduziu o IL-10 nas culturas de células TCD8. A produção de IL-6 interferon gama, IL-17 e IL-21 pelas culturas de célula TCD4 em resposta ao PAN3C e a produção de IL-6 e IL-17 em resposta ao LPS foram correlacionadas positivamente com o EDSS. Por outro lado, a produção de IL-10 pelas células TCD4 foi correlacionada indiretamente com o EDSS. Já a produção de IL-6 e IL-17 pelas culturas de células TCD8 em resposta ao PAN3C e a produção de IL-6 em resposta ao LPS foram correlacionadas positivamente com a DSS. Assim como nas culturas de PBMC, a adição de serotonina reduziu a produção de IL-6 e IL-17 pelas células TCD4 e CD8 positivos em resposta a PAN3C e ao LPS, e aumentou a produção de IL-10 em resposta ao LPS, porém somente nas células TCD4. Com esses resultados, foi possível observar que a maior expressão de TLR2 e TLR4 e a produção elevada de citocinas foram observadas em células TCD4 e CD8 positivas no grupo de pacientes de esclerose múltipla e depressão. Através da estratégia de gate demonstrada, foi possível observar uma redução tanto na porcentagem de células TCD4 e TCD8 circulantes positivas para TLR2 e TLR4, como uma redução do MFE de TLR2 e TLR4 nessas células em pacientes de esclerose múltipla e depressão, após 6 meses de tratamento com inibidores de recaptação de serotonina. Além disso, o tratamento com ISRS diminuiu a produção de L1-beta, TNF-alfa, IL-6 e L17 nas culturas de células TCD4 positivas, estimulados com PAN3C ou LPS. Por outro lado, a terapia com ISRS aumentou a produção de L10 pelas células TCD4 estimuladas com LPS. O tratamento da depressão também atenuou a secreção de L1-beta e L6 e L17 nas culturas de células TCD8 estimuladas com PAN3C e LPS. A partir desses resultados, foi possível afirmar que o tratamento da depressão com ISRS afeta a expressão de TLR2 e TLR4, bem como a produção de citocinas pelas células TCD4 e CD8 positivas. Diante de todos esses resultados expostos, foi possível concluir que a depressão favorece a proliferação e a produção de citocinas por células T encefalitogênicas em resposta principalmente aos ligandes TLR2 e TLR4. Apesar de mais estudos serem necessários, nossos dados podem ajudar a explicar, ao menos em parte, por que infecções e desbiose intestinal são considerados fatores de risco para a exacerbação da esclerose múltipla. Ademais, nossos dados revelam que a ocorrência da depressão maior pode potencializar essa relação adversa entre produtos microbianos e desfecho da esclerose múltipla, uma doença mediada por células T. Essas foram as minhas principais referências bibliográficas. E eu gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora Cleonice Bento, a minha co-orientadora Thaisa Cassahara,
a doutora Cláudia Vasconcelos, toda a equipe do Laboratório de Imunofisiologia e Imunopatologia dos Linfócitos T, a Unirio e as agências de fomento FAPESD e CNPq. Obrigada pela atenção.